Você precisa ser gentil com você. Sabe o que acontece? Quando vem a ansiedade, geralmente nós ficamos com raiva por estar sentindo aquilo. Nós ficamos com raiva e muitas vezes nós ficamos com raiva de nós mesmos. Olha, por que eu tô passando por isso? Eu não deveria estar passando por isso. E aí começa a vir aqueles sentimentos, né, de destruição ou de rejeição própria. Tipo, eu não presto, eu sou um lixo, eu não deveria nem existir, não sei pra que eu tô aqui, não pedi pra nascer. Não é esse tipo de pensamento que vem na nossa mente? A gente vai falar hoje sobre medo, né? Medo, na verdade, é uma palavra que se traduz por ansiedade, e ansiedade é uma palavra que se traduz por medo, não é assim? Então, assim, o medo e a ansiedade, eles são sensações muito naturais do nosso corpo, tá? E você diz, Laine, mas como algo tão ruim pode ser uma sensação natural do meu corpo? Pois é uma sensação, é um instinto totalmente primitivo, embora ele seja desagradável, mas é algo totalmente primitivo nosso, tá bom? Então, eles nada mais são do que sensores do nosso corpo para dizer quando o nosso corpo está em perigo. Eu sei que muitas vezes acontece dele dizer quando o nosso corpo está em perigo, sem que o nosso corpo esteja em perigo. Não é assim que acontece? É porque acontece que às vezes esses sensores, eles ficam desregulados, tá? Então, os sensores ficando desregulados, ele vai te dar essa sensação de que você está em perigo, essa sensação de que você está passando por um processo de perigo, né? E pode ser que aconteceu alguma coisa há muito tempo, mas aquela memória ficou guardada ali no seu subconsciente. E aí o que aconteceu? Por essa memória guardada no seu subconsciente, faz com que em algum momento esses sensores se agitem, despertem e dá aquela sensação de medo, sem necessidade de nada. Ou pode ser que algo esteja acontecendo, né? Um processo que não deu certo, uma falha em alguma coisa que você gostaria que acontecesse. Por exemplo, você tinha uma expectativa e ela não aconteceu, né? Vamos supor que você tinha ali, oi Sil, minha amiga linda, seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda, Iranilde, seja bem-vindos, Ângela, que Deus abençoe vocês. Que bom ter vocês aqui. Então é o seguinte, gente, olha só, esses sensores, eles podem desregular sem nada tá acontecendo, ou eles podem se desregular simplesmente porque, por exemplo, você planejou fazer uma viagem e não deu certo. Ou você planejou ir a algum lugar e aquilo falhou, ou você planejou fazer alguma coisa e não conseguiu. Aí esses sensores, né, já se agitam, né? Por exemplo, uma coisa que fazia os meus pontos gatilho funcionar. Se eu recebesse uma notícia que minha mãe não estava bem, aquilo já me deixava muito agitada e aí eu precisei aprender a controlar esse gatilho, entender que aquilo é um gatilho e que eu preciso me controlar naquele momento para poder dar tudo certo, para poder não fugir de nada. Então isso acontece em relação ao medo, tá? Mas o que acontece? Os casos ansiosos, né, os casos de transtorno de pânico, os casos de ansiedade generalizada, fobia social, que hoje é chamado também de transtorno de fobia social, né, é o que acontece com as pessoas que têm esses sintomas de medo, tá? Então acaba que se torna uma patologia. Então essa patologia é um transtorno, ou seja, de pânico, ou seja, um transtorno social, ou seja, uma ansiedade generalizada, tá? Isso é o que acontece geralmente. Mas, olha só, você pensa assim, não, isso acontece comigo. Você sabia que 20% da população já passou por algum tipo de experiência ou vai passar ligada a transtorno de ansiedade ou algum transtorno emocional? Pois é, esse é quase um quinto da população que já sentiu alguma vez ou vai sentir aquilo que você passa no seu dia a dia ligado à ansiedade, tá? E esses transtornos, eles têm várias características, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas características, e eu vou te dar algumas dicas de como vencer o medo dentro da ansiedade. Particularmente, eu uso esses exercícios assim, quase que diariamente. Virou rotina pra mim. Quando eu vejo que vem uma sensação, um deles eu começo a utilizar, sabe? Esses dias mesmo aconteceu de eu receber uma notícia ruim e me deixou assim, na hora, meio em choque. E aí eu comecei a usar um dos exercícios que eu vou te ensinar hoje e pensei naquilo e fui projetando. Daqui a pouco veio a sensação de calma, paz, e eu não sofri todo aquele processo, sabe? Eu já mentalizei, espera aí,
Vamos entender a informação. Vamos passar pela informação primeiro. O que está acontecendo? Isso precisa ser assim? O que nós podemos fazer para resolver? Como eu posso fazer? Então eu comecei a pensar a partir do momento que eu fiz, né, esse passo, esse pilar que eu vou ensinar para vocês hoje de como combater o medo, de como se livrar do medo, por isso é muito importante, tá bom? Em relação tanto à ansiedade quanto às crises de pânico, tá bom? Mas vamos entender algumas coisinhas antes de eu ensinar para vocês essas etapas, são 4 etapas muito importantes. Primeiro, um perfil ansioso, né, que a pessoa pode dizer assim, será que eu tenho ansiedade? Ou será que eu sofro crise de ansiedade? É você começar a pensar se você tem assim, a questão de pensar que a doença que você tem é sempre muito grave, né? Você fica sentindo assim, sentiu alguma coisa, isso é grave. Será que eu vou morrer? Será que tá acontecendo alguma coisa muito difícil? Né? Essa sensação, essa dificuldade em relação a pensar assim, que é o que muita gente chama por aí de mania de doença, né? Mas isso não é mania de doença, não. A pessoa tá sentindo sintomas. Só que a crise de ansiedade faz com que a sensação seja extremamente agravada, né? Então é uma das coisas que você deve parar para pensar. Será que eu sou essa pessoa que estou sentindo algum problema e que sempre parece que esse problema é muito grave? Sempre parece que esse problema tá me dando algo, né, maior do que realmente pode ser? Tá? Então isso é um sinal claro de que você é uma pessoa que sofre com ansiedade que precisa ser tratado. Por isso eu vou te trazer 4 pilares hoje e essa é uma das sensações totalmente envolvente no medo, tá? Então a pessoa que sente que aquilo que ela tá sentindo de doença é muito grave, está sim ligada ao medo, está sim ligada à crise de ansiedade, tá? Outro ponto muito interessante é que às vezes a gente faz as próprias armadilhas, né? E aí, por exemplo, você se inscreve num concurso público ou então você marca uma entrevista de trabalho, sabe? As sensações, né? Palpitação. Gente, voltou. Meu vídeo tinha sido pausado um minutinho, mas voltou, graças a Deus. Então, vou voltar a falar para vocês o raciocínio, né? Muitas vezes, nós mesmos temos armadilhas ligadas à ansiedade, que é, eu marquei uma entrevista, mas, Lene, eu não posso marcar? Sim, você tem que marcar. Mas e o que acontece? Ou uma entrevista, ou um encontro, ou um compromisso que você fez, né? Um concurso. Só que aí aquilo começa a te gerar ansiedade, começa a te gerar medo, né? Será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir falar com a pessoa? Tô com medo de passar mal. E aí começa a vir aquelas sensações, né? O peito, o coração parece que vai sair de dentro do peito, aquela dor, né? Aquela sensação ruim. Aí a cabeça começa a ficar pesada e aí o corpo todo começa a tremer, começa a dar aquela sensação de que parece que você não tem mais controle da vida. Não é assim que acontece? Pelo menos comigo era desse jeito. E aí, o que acontece? A gente geralmente, quando tá na crise de ansiedade ou quando tem ansiedade, nós temos a mania de simplesmente virar e falar que vou cancelar, né? E aí vai lá e fala, não vou fazer a prova do concurso, desmarca o encontro, não vai pra fazer a entrevista. E essa sensação de ter desmarcado, de não precisar mais cumprir o compromisso, te dá um alívio imediato, né? Ele faz com que você, ufa, eu não vou precisar fazer. E aí você não passa por aquilo. Isso, até certo ponto, te dá alívio, mas a partir de algum momento ele se torna prejudicial. Porque primeiro você pode perder coisas muito importantes da sua vida, né? Que deixou passar por não enfrentar aquele momento, né? Então o certo é, mesmo que aquilo não me faça bem e em relação ao compromisso, mas se algo faz bem para minha vida, eu vou ter que trabalhar para poder enfrentar. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Como trabalhar a sua ansiedade para poder enfrentar o medo, para que você não passe, né, por esses processos, porque na vida, gente, assim, é do ser humano, tá? É normal nós passarmos por algum processo. Por exemplo, não tem como nós amarmos alguém sem ter a questão, assim, o medo ou a circunstância de ser rejeitado, né? Não tem como fugir disso. Eu não vou amar uma pessoa com a certeza de que ela vai me amar incondicionalmente. Então pode acontecer, tá? Pode acontecer sim de eu ser rejeitado. Gente, olha, queria dar as boas-vindas a você que chegou agora, tá? Vilma, Nadir. Ai, que lindo vocês. Que bom que vocês estão aqui, viu? Fico muito feliz. Então é o seguinte, outra coisa, não tem como escalar uma montanha sem ter o risco de falhar,
Não é assim? Não tem como você mudar, por exemplo, o seu estilo de vida sem ter algum risco. Então, sempre nós vamos ter riscos. E os riscos, eles envolvem a palavrinha medo, tá? Mas o que você precisa fazer para poder trabalhar o medo em você? Né? Tem um momento que a gente tem que trabalhar em relação aos pensamentos, né? Ontem mesmo eu tive uma sensação assim, uma questão assim, que eu precisei pensar. Falei, opa, peraí, vamos parar para pensar, né? Vamos parar para pensar o que tá acontecendo. Falo comigo mesmo o tempo todo, né? Vamos lá, garota, olha aí, o que tá acontecendo? Olha, é assim, assim, assim. Você precisa ter medo? Você precisa pensar dessa forma? Peraí, vamos analisar normalmente a situação? Aí acaba aquilo. Então, esses processos acontecem à medida do que você vai amadurecendo a cura da ansiedade, né? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar. Então, existem várias técnicas para te ajudar a trabalhar, né? Todos esses processos que vão te ajudar também a se livrar das crises de ansiedade e de forma muito rápida se você exercitar, né? Tanto é que o meu desejo nessa live é que você, em menos de 30 dias ou em 30 dias, fazendo o que eu vou te ensinar hoje, fique livre da ansiedade, tá bom? Então vamos lá, quais são esses 4 pilares muito importantes? Primeiro deles, gente, isso é muito importante. Você vai falar, Laiane, mas como assim? Né? Parece que não tem muita coisa a ver, mas é sim importante. Olha só, delicadeza e gentileza, tá bom? Você precisa ser gentil com você. Sabe o que acontece? Quando vem a ansiedade, geralmente nós ficamos com raiva por estar sentindo aquilo. Nós ficamos com raiva e muitas vezes nós ficamos com raiva de nós mesmos. Olha, por que eu tô passando por isso? Eu não deveria estar passando por isso. E aí começa a vir aqueles sentimentos, né, de destruição ou de rejeição própria. Tipo, né, eu não presto, eu sou um lixo, eu não deveria nem existir, não sei pra que eu tô aqui, não pedi pra nascer. Não é esse tipo de pensamento que vem na nossa mente? Pois é, acontece desse jeito, mas você precisa ser gentil com você, porque muitas vezes os problemas que aconteceram na sua vida não foi porque você causou, às vezes eles vêm por causa de outras pessoas. Não é assim que acontece? Pois é, vem por causa de outras pessoas. Ai, seja bem-vindo, Ezequiel, seja bem-vindo, Lucy. Então, seguinte, gente, se esses problemas acontecem às vezes sem a gente nem procurar, né? A gente precisa entender que nós precisamos ser gentis com nós mesmos, sabe? Olhar pra mim e dizer, olha, eu tenho crise de ansiedade. A crise de ansiedade é sim uma doença. E é uma doença grave e eu preciso de tratamento. Então, quando uma pessoa tá doente, você fica brigando com ela? Sabe, se você tá vendo uma pessoa lá no leito de dor, você vai chegar lá e vai dizer, eita, que isso? Pra que agir assim? Por que você é desse jeito? Você não vai fazer isso com a pessoa. Você vai dizer pra pessoa, olha, eu tô aqui pra te ajudar, né? Se precisar de alguma coisa, você vai ser gentil. Então, por que com a pessoa que você precisa mais cuidar nessa vida, porque é você mesmo, viu? Eu sei que você precisa cuidar do seu filho, do seu marido, sua mãe, do seu pai, mas não adianta, você não pode cuidar das pessoas da sua vida sem cuidar de si. Por quê? Qual é a lei, por exemplo, de um voo? Quando você tá no avião, primeira coisa que eles falam, se você precisar do equipamento de sobrevivência do avião, primeiro você coloca em você, para depois você ajudar o próximo. Então você precisa cuidar de você para você estar apto a ajudar as pessoas, tá? Então isso acontece com a gentileza. Seja gentil com você, seja amável com você, você merece isso. É importante, vai ser bom para você se isso acontecer, tá? Então o primeiro passo, o primeiro pilar é seja gentil, tá bom? Então, outra coisa muito importante que eu aprendi e que foi um exercício que funciona muito pra mim e funciona muito para as pessoas que eu já ensinei é a questão das sensações, tá? Como é que é isso, Laiane? As sensações. Nós temos várias sensações e nós temos os sentidos, né? Então, no momento que você tem crise de ansiedade, existe uma descarga adrenática muito grande, né? Então, o que acontece? Os nossos pensamentos, eles ficam rápidos, eles ficam muito rápidos. Então, quando você usa as sensações, você desacelera o seu pensamento, tá? Como que eu faço isso? Por exemplo, eu vou usar uma sensação física minha, né? Por exemplo, a minha visão. Então, o que eu estou vendo nesse momento? Eu estou vendo o celular, eu estou vendo o ring light, eu estou vendo o meu computador, eu estou vendo uma porta, eu estou vendo uma parede, eu estou vendo uma janela. Então, você está em crise e você começa a olhar. O que eu estou vendo? Começa a falar. Eu estou vendo um celular, eu estou vendo o interruptor, eu estou vendo
E aí você começa a citar 5, 6, 7 objetos. Depois que você começou a olhar e a citar, você passa para outro. Bom, o que eu tô pegando? Ah, eu tô pegando no celular, eu tô pegando no controle da TV, eu estou pegando na minha perna, eu estou pegando na minha outra mão, eu estou pegando no controle da TV, eu estou pegando em outra pessoa que está do meu lado. Começa a falar o que está acontecendo com você, tá bom? Você não precisa só pensar, você precisa falar o que você está pegando. E aí você pode falar também o que você está sentindo, né? Vamos supor que se a gente usar o nosso olfato, né? Ou o nosso paladar, por exemplo. Eu posso falar o que eu tô sentindo. Ah, eu estou na rua, eu tô sentindo cheiro de fumaça. Eu estou sentindo cheiro dos automóveis passando, né? Aquele cheiro que eles exalam. Eu estou sentindo o cheiro do pão da padaria. E aí você começa a dizer o que você está sentindo. Isso vai fazer com que a sua mente comece a desacelerar. Vai fazer com que sua mente fique mais calma, sua mente aconteça dela, sabe, começar a entrar em ação. A calma agora, tipo, não tem mais medo, não tem mais aceleramento, você pode agir normalmente, tá? Seja bem-vindo, Isa, seja bem-vindo, Ivan. Então é o seguinte, olha só, as sensações são muito boas para isso, tá? Ah, eu vou usar o meu paladar como sensação. Então começa a lembrar o que foi que você comeu na última refeição. Ah, eu comi arroz, feijão, legumes, salada, e começa a citar. Nesse momento, se você começar a fazer isso, você vai ter sim o processo de calma, tá? Faça esse exercício todos os dias. Quando você começar a sentir que não tá bem, que a ansiedade está começando a acontecer, vai lá e começa a citar o que você tá vendo, o que você tá sentindo, como que você tá passando aquele momento. Começa a citar e a falar. Vai acontecer de você ter condições de se libertar. Outra coisa que acontece muito comigo e eu uso muito é a anotação, tá? Essa, gente, assim, ó, você diz, Laene, mas anotar é isso mesmo. Sabe o diarinho do ansioso? Pois é, você precisa começar a anotar o que você sente, tá? Então começa a escrever o que você tá sentindo naquele momento, mesmo que seja coisa ruim. Isso mesmo, pratica mesmo, Carol. Olha, Caroline, ai que nome lindo. Sabe que é a segunda Caroline que eu conheço? Que coisa boa. Então é o seguinte, Caroline, pratica mesmo que vai te ajudar. Então olha só, pega um caderninho, eu sou considerada louca do caderninho, né? Que eu tenho um monte de caderninho. Então vai lá, faz todos os dias. E tem um monte de outras dicas nas outras lives, viu? Que eu passei. Acompanha a gente toda quinta-feira que você vai ver. Então, eu compro um caderninho e eu começo a colocar ali o que eu tô sentindo. Eu faço isso, gente. Até hoje eu faço. Quando eu vejo que eu preciso, eu vou lá e escrevo. Às vezes eu escrevo pra Deus, às vezes eu escrevo pra mim mesmo. Mas eu coloco o que eu tô sentindo. Oi, nesse momento eu estou muito triste, muito chateada. Porque isso aconteceu. Essa pessoa não se importou. Eu estou muito triste por causa disso, disso e disso. Eu estou me sentindo insegura por causa disso e disso e disso. E escrevo tudo. Tudo. Depois você pode fazer o que você quiser com esse papel, sabe? Você pode guardar para depois você ler. Eu guardo alguns, teve um caderno que eu guardei inteiro. Depois eu comecei a ler e falei, gente, olha o que eu senti naquele momento. E hoje eu não tenho nada disso. Que coisa boa, tá liberto disso. Olha, aquilo, nada dessas minhas questões aconteceram, nada desses medos aconteceu. Então, eu começo a ler, sabe, essas cartas assim. Tem um caderno que eu tenho até hoje. E os outros não, às vezes eu tô assim, querendo escrever, mas aí eu pego aquele papel e jogo fora, sabe? Como se eu jogasse aquele sentimento ruim fora. Falo, tá aqui, joguei fora. E aí eu anoto tudo, depois eu jogo tudo fora. José, seja bem-vindo, Ana, que coisa boa ter vocês aqui. A Ana é minha aluna lá na jornada, né, do Sem Crise em 30, e eu fico muito feliz de ter você aqui também. Então vamos lá, gente. Então esses pilares são muito importantes, tá? Vamos relembrar então a delicadeza e a gentileza. É o primeiro, que você precisa ter isso com você. Seja gentil, seja amável com você. Comece a se perguntar o que você quer, sabe? Todos os dias pergunto pra mim assim, oi, Lai, o que você quer? Aí eu respondo pra mim mesma, hoje eu quero nada não. Ou então eu respondo assim, hoje eu estou querendo tal coisa. E aí eu converso comigo e aí eu proporciono aquilo que eu quero, sabe? Isso é bom, por quê? Porque eu tenho que aprender a ser gentil, sabe? Eu tenho que aprender a me amar e ser gentil comigo e isso ajuda muito na ansiedade. Lembra-se de usar sensações.
Segundo passo, sensações. Começou a crise, começa a... O que eu tô vendo? Começa a citar o que você tá vendo, começa a citar aquilo que você tá enxergando, ou usa os outros sentidos, tá bom? Anotar, super importante mesmo. Você precisa anotar aquilo que você tá sentindo. Compra um caderninho só pra você, tá? Comece, nem que seja todo dia antes de dormir, ou quando você acordar, ali no momento da sua reflexão. Escreve o que você tá sentindo, o que você espera daquele dia, ou no momento da crise. Pega o caderno e começa a anotar, sabe? Mesmo que você esteja chorando, mesmo que esteja com raiva, mesmo que esteja triste, começa a desabafar ali, contar tudo que tá sentindo, o porquê daquilo, vai ser muito importante para você. E a último pilar, a última técnica que é importantíssimo. Gente, eu sei que isso parece clichê, mas eu sei o quanto ajuda, me ajuda outras pessoas. Tem pessoa que me liga em crise assim, e eu falo, faz comigo agora, vamos lá. E aí a crise vai passando, sabe? A crise vai acontecendo de passar. Eu lembro que uma das lives atrás eu tive entrevista com a Janine, e depois, se você quiser assistir, ela conta como ela ficou livre da ansiedade, né, usando métodos naturais, e ela conta assim, quando ela me procurava e eu fazia com ela, né, o exercício de respiração, e olha que eu nem trabalhava na área ainda, mas eu era uma pessoa que tinha ansiedade e eu sabia que aquilo me acalmava, né, então... O quarto pilar é o exercício de respiração. Você precisa aprender a controlar a respiração. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente começa a ter crise, o coração começa a palpitar. Aí acelera o coração e acelera também a questão da nossa respiração. Então a gente precisa controlar a respiração. Então faz atividades de respiração, tá? Você tem que fazer todos os dias antes de dormir e todos os dias ao acordar. É exercício para quem tem ansiedade. Controlar a respiração. E você tem que aprender a controlar primeiro do jeito que você acalme o seu coração, e depois você precisa aprender a fazer a respiração diafragmática, tá? Que ao invés de você respirar isso aqui dá volume, porque quando nós respiramos faz assim, né? Então o peito enche, na verdade você vai encher o estômago, tá? A região do estômago, a região da sua barriguinha. Então ao invés daqui, você vai fazer, e a sua barriguinha vai estufar. Tá bom? Isso é respiração diafragmática, né? A Ana tá dizendo, olha que dica importantíssima. Ela tem feito todos os dias na nossa jornada lá do Sem Crise em 30, todos os dias, né? Toda semana tem um exercício novo. Então, por isso, gente, é importante, sabe? Procura vídeos no YouTube, procura na internet, exercício de respiração. E vai te ajudar muito. Um que eu gosto muito, que é rapidinho e funciona, é o que a gente faz contando 3. Então, eu respiro contando 3 segundos, seguro contando 3 segundos e solto em 3 segundos. E isso depois você vai melhorando, tá? Você depois, eu consegui. Agora, quando acontecer de você precisar, você agora faz 4 vezes. 5, 6, 7, 8. E aí você vai conseguindo respirar melhor. Quando você fizer isso e que alguma coisa acontecer, que as suas amígdalas ali cerebral agitar e começar a liberar cortisol e adrenalina e você sentir a pressão, respira, que é tudo que vai ser de melhor para você, é controlar a sua respiração. Você precisa disso, né? Quando você aprende a controlar a sua respiração, no momento que vem a crise, você tem liberdade. No momento que vem a crise, você consegue obter controle. Por isso, a atividade respiratória é completamente importante para quem tem crise de ansiedade. Então, vamos repetir? Delicadeza e gentileza com você mesmo é o primeiro pilar. O segundo pilar, aprender a usar as sensações, aprender a usar as suas sensações no momento da crise. Lembrando, você pode lembrar ou ver ou falar daquilo que você está vendo no momento. Eu estou vendo a minha geladeira. Eu estou vendo a minha mesa. Eu estou vendo. Aquilo vai desacelerar a sua mente só de você começar a citar as suas sensações. Tá bom? Outra coisa, anotação. Olha, eu quero ver quem aqui na próxima live comprou o caderninho, tá? Coloca lá, meu diário de ansiedade. Por quê? Porque você vai contar pro diário que você não vai ter nunca mais. Você vai contar pra ele, você vai escrever ali pra ele, pra você ficar livre daquilo, daquele peso, sabe? Porque eu sei, gente, que às vezes as pessoas não dão importância pro que a gente fala ou pra aquilo que a gente faz, sabe?
Eu sei que assim, aí começa a doer, não é verdade? Começa a doer, eu sei que dói, Ana, eu sei que dói, Sérgio. Dói porque você pensou naquilo, você arrumou aquilo tão bonitinho e de repente aí aquela pessoa não dá importância, ou aquela pessoa te trata mal, ou aquela pessoa nem olha pra você direito, ou aquela pessoa dá mais importância pra outra pessoa e aquilo dói, né? Então por isso que a gente tem que aprender a cuidar de nós mesmos, para que os sentimentos relacionados a outra pessoa, ou para que o nosso sentimento de bem-estar nunca dependa de outra pessoa. Você precisa treinar tanto isso a ponto de que se qualquer coisa acontecer, isso não te mova, né? Você olha para você, sabe quantas vezes na vida eu já tive que ir na frente do espelho no momento da crise de ansiedade e dizer para mim mesma, olha para você, garota, olha quem você é, olha o que você já fez, olha onde você chegou, olha onde Deus te trouxe, olha só o que já aconteceu, olha quantas pessoas existem na sua vida, olha o quanto Deus te ama, olha só o que você já tem, né? E aí eu começava a fazer isso comigo, já tive que fazer diversas vezes, porque às vezes relacionado a outras pessoas, acontecia alguma coisa que me deixava para baixo e eu começava aquela sensação ruim, aquela dor horrorosa, e aí eu corria para frente do espelho, ficava bem sério, olhava bem nos meus olhos, assim, bem no fundo dos olhos, e dizia, olha, lembra de quem você é, lembra de quem Deus te fez, lembra do que Ele te deu, lembra os dons que Ele te deu, lembra onde Ele quer que você chegue, lembra onde Ele quer que você vá. É isso que você tem que pensar. Independente do que outras pessoas pensem, independente do que o mundo faça com você, independente das coisas que aconteçam, o importante, o mais importante é quem Deus te fez, quem você é e onde Ele quer que você chegue. E aí eu falava aquilo pra mim, e já fiz isso muito, viu, gente? Me perdoe por repetir essa informação, mas já fiz isso demais. De ter que autoafirmar tudo isso. Aí eu respirava, pronto, acabou. Não vai mais me atingir. Chega. Tá pensando o quê? Sabe? É assim, então tem que ser desse jeito. Às vezes a gente tem que ser assim com a vida. Olhar pra vida e dizer, ué, mas peraí, o que tá acontecendo? Eu vou deixar essas coisas ter controle da minha vida? Não vou, não. Chega. Vai então hoje na frente do espelho. Vai lá, se você precisa, vai na frente do espelho e faça isso com você mesmo, tá bom? Então, gente, olha, pra enfrentar o medo, tem como, tá? Dá pra gente se acalmar, dá pra gente mover do coraçãozinho isso ruinzinho que tá acontecendo. Pega daqui, ó, e joga fora, tá? Não quero mais não, isso aí, que isso, faz parte de mim não. E vamos bola pra frente, porque é de luta em luta, é de escadinha a escadinha que a gente vai chegar à vitória, tá? Você vai fazer um degrauzinho, eu vou aprender essas técnicas, vou colocar em prática. Você vai aprender outro degrau. Quando chegar um momento, você vai ter vencido, tá? A vida do cristão é de luz em luz e glória em glória. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida também, assim como tem acontecido na minha diariamente. Gente, um beijo no coração de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar lá no direct, que eu respondo com todo carinho do meu coração. Se você gostou dessa live, passa essa live para outras pessoas, tá bom? Divulga para outras pessoas, para elas verem também um pouquinho desse conteúdo, porque a gente faz com muito carinho para poder fazer com que vocês melhorem. E olha, se essas dicas têm servido para você, manda pra gente ali lá, e olha, isso aconteceu, assim tá acontecendo, eu vou ficar muito feliz de saber. E se tiver doendo, se tiver difícil, manda também a mensagem, porque eu quero saber de você. Eu quero saber se você tá bem, eu quero saber o que tá acontecendo com você. Eu fico muito feliz quando as pessoas compartilham comigo o que tá passando no dia a dia dela, e eu tenho condições de fazer pelo menos um pouquinho, porque eu sei que qualquer pouquinho de amor já é um tantão de saúde pra pessoa, né? Então eu sei que isso pode ajudar a mim e a você. Então que bênção, ouviu? Mas você vai estar com a gente no Detox em janeiro, que coisa boa, fico muito feliz. Gente, beijão no coração de todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe. E eu gostaria de fazer um convite para você. Você ora comigo antes de nós terminarmos? Vamos fazer uma oração? Como você está? Onde você está? Se você puder, feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, amoroso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma noite. Obrigada por mais um dia e obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, eu sei que o Senhor entende o nosso sentimento, entende o que nós passamos e o Senhor quer nos ajudar a ficar livres disso.
Portanto, Senhor, nos ajude a utilizar as ferramentas e os métodos corretos para ficarmos livres da ansiedade e de todo o mal que nos aflige. Cuida de cada pessoa que está participando dessa live de uma forma muito especial. Todos eles tenham uma noite muito boa de sono e um amanhecer muito feliz. Em nome de Jesus. Gente, um beijão no coração de vocês. Beijo, Ana. Beijo, Vilma. Beijo para todos vocês que estão aqui. Que Deus abençoe. Quinta-feira que vem, eu sei que já tá terminando o ano, já vai ser perto de feriado, né? Mas nós vamos estar junto aqui sim, falando mais assuntos bem importantes para nós, tá bom? Beijão no seu coração, fica com Deus e até na próxima quinta às 19 horas.